Oi, gente, neste vídeo vamos entender a importância de compreender o capitalismo em Karl Marx, enfatizando que esse vídeo é da ordem da compreensão do capitalismo, não da doutrina marxista. Karl Marx nasceu na Alemanha no ano de 1813 e morreu em março de 1883. Foi um dos importantes revolucionários intelectuais alemães. Além disso, ele criou a doutrina comunista moderna. Ele atuou no campo da filosofia, no campo da política teórica e no campo da economia e do jornalismo. Seus pensamentos e ideias influenciam principalmente no campo da filosofia, da sociologia e da ciência política. Suas teorias sobre a sociedade, a economia e a política formam o que se chama de marxismo. Em 1881, com a morte da sua esposa, Marx começou a ficar deprimido e as doenças que ele já vinha tendo começaram a se agravar. Até que no ano de 1883, essas doenças se agravaram tanto que culminou em sua morte. Marx foi considerado o verdadeiro herdeiro da filosofia alemã, pois até hoje ele ainda é lembrado por todos os alemães. Ele é um dos maiores filósofos que o mundo já viu. Em suas obras, Marx trabalhava bastante as diferenças das classes e suas relações, que era o opressor e o oprimido, uma luta que sempre existiu. Em Londres, ele publicou o 18 Brumário de Louis Bonaparte, que basicamente falava sobre o golpe que teve no governo de Napoleão III. Em 1859, ele publicou o primeiro volume de O Capital, que foi sua obra mais importante, que falava sobre o capitalismo, que vale ressaltar que o capitalismo naquela época era o industrial e hoje vivemos no capitalismo financeiro. E nessa obra falava também que o capitalista fica cada vez mais rico às custas do trabalho do operário. O segundo volume e o terceiro volume do O Capital foram feitos por Frederick Engels. Marx. Ele tirou um tempo da sua vida para se dedicar a essa obra, O Capital, mas infelizmente ele acabou falecendo e o segundo e o terceiro volume foram feitos por Engels. A Revolução Russa tinha um grande impacto nas suas obras e o seu nome era associado ao comunismo, socialismo e revolução. Marx ele viveu em um período que foi marcado pela grande crescente da industrialização dos países europeus. Nesse período que ele viveu, já existiam as fábricas e já existiam as indústrias, e com isso o meio urbano estava crescendo. Com o meio urbano crescendo, era notória as desigualdades sociais. Diante disso, Marx e Friedrich Engels criaram a teoria de que as mudanças sociais não eram baseadas em ideais e valores, mas elas eram sim influenciadas pela realidade material, ou seja, pela situação econômica do indivíduo dentro da sociedade. Então, no materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais elas estão inseridas na realidade material, que no mundo capitalista conhecemos pela situação econômica. Ou seja, a situação econômica de cada indivíduo vai dizer quem ele é dentro da sociedade. E isso, para Marx, era o grande causador de intrigas, de brigas e de discussões entre diferentes grupos de pessoas com diferentes situações. Então, a gente pode afirmar que o materialismo histórico está diretamente ligado com a ideia de que o trabalho é a base da sociedade. Porque, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua realidade material, sua situação econômica e de acordo com a sua posição, se você está entre o dono dos meios ou o dono da força, vai dizer quem você é dentro de uma sociedade e isso que vai determinar as mudanças sociais dessa sociedade. Segundo Karl Marx, as forças produtivas eram as forças de trabalho mais os meios de produção. Quando falamos de forças de trabalho, a gente fala sobre o trabalho braçal. E quando falamos de meios de produção, temos um exemplo como as máquinas. As forças produtivas, elas eram uma ideia central do marxismo e do materialismo histórico. O conceito corresponde à combinação da força de trabalho humana com os meios de produção. O principal trabalho era o homem, era o trabalho braçal do homem, a sua força, sua inteligência, sua energia, seus conhecimentos. E as relações de produção eram relações trabalhistas do processo. As relações de produção constituem o modo de produção.
o qual se modifica historicamente escravagista, feudal, capitalista. Isso porque a expansão constante das forças produtivas vai modificando as relações de produção, até que num determinado nível do seu desenvolvimento, as forças produtivas entram em contradição. Ao se dedicar em compreender a organização da sociedade capitalista, Marx percebeu que ela é dividida em duas partes, a infraestrutura e a estrutura. A infraestrutura trata das forças de trabalho e é composta por matéria-prima, meios de produção e pelos trabalhadores. Ela é a base econômica da sociedade, que Marx acreditava que é por isso que se dá as relações de trabalho. Já a superestrutura é fruto das estratégias dos grupos dominantes para o seu domínio. Trata-se da estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica, que é Estado, religião, arte, meios de comunicação, etc. Mais-valia para Karl Marx é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador pelo esforço do trabalhador. O esforço do trabalhador não é convertido em valores monetários reais, o que desvaloriza seu trabalho. A exploração do sistema capitalista faz com que o trabalho e o produto produzido pelos trabalhadores seja transformado em mercadoria com o intuito de lucro. Assim, os trabalhadores acabam recebendo um valor inferior que não condiz com o trabalho realizado. Um exemplo disso é você é contratado como atendente, porém você, além de atender, você limpa, confere estoque, carrega mercadorias. Só que você só recebe o seu salário de atendente. Isso é a mais-valia sendo aplicado no serviço. Todo lucro obtido fica nas mãos do patrão. O trabalhador que exerce 3 ou mais funções recebe apenas por uma, fazendo ter muitas desigualdades, pois o patrão, que é dono dos meios da força de produção, fica com todo o lucro, enquanto o trabalhador, que tem somente a sua força de trabalho, recebe um valor muito inferior. Existem 2 tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta ocorre em função do tempo, aumento do ritmo de trabalho, só que não aumenta os funcionários e não aumenta o salário. O lucro surge devido à maior jornada de trabalho e a mais-valia relativa. Aumenta o número de fábricas e o número de funcionários e o salário continua o mesmo. Classe social para Marx é o lugar que as pessoas ocupam no trabalho. Na sociedade existem 2 muito importantes. O proletariado, que são os trabalhadores que não possuem os meios de produção. Eles possuem apenas sua força de trabalho e vendem ela. E os capitalistas, a burguesia, os que possuem os meios de produção, eles possuem todo o meio de produção e contratam pessoas, que é toda a classe trabalhadora, que tem que trabalhar para essas pessoas que possuem os meios de produção. É necessário estudo sobre Karl Marx e todos esses conceitos elaborados por ele para a gente entender melhor como funciona o capitalismo. E entendendo melhor como funciona o capitalismo, a gente entende melhor sobre o funcionamento da nossa sociedade no dia de hoje. O conceito geral de capitalismo o capitalismo é um sistema econômico que visa ao máximo lucro e o predomínio da propriedade privada. Todos os conceitos citados acima faz a gente entender como funciona o capitalismo atual. Marx fez todos esses estudos provados matematicamente, nos ajudando a entender todo o capitalismo que se passa nos dias atuais. Matematicamente? Foi, não? Agora dá tchau. Bora fazer outro. Não, vamos fazer outro. Não, gente. Vamos fazer outro. Por que você é antissocial assim? Nossa, só botar uma Maria. Ele foi o criador da doutrina comunista cristã. Não, para de rir, pra vocês não atrapalham o vídeo, gente. Eu ia falar da doutrina comunista. Mãe, tô no YouTube. Eu ia falar da doutrina comunista. É necessário entender sobre... Não, calma. Calma. Ai, já fala. Oi, mãe. Mariana, Vai. se não tiver um vídeo de Mariana falando oi, mãe, eu tô no YouTube. Vamos todo mundo falar no final.